Então a gente vai ver agora assim, algumas interpretações aí, né, de equação química balanceada, tá? Vou pegar aqui o exemplo da reação da água, né, que mostra para nós, traz aqui para a gente a seguinte condição, né? H2 mais meio O2 formando H2O. Tudo no estado gasoso. Olha bem, o G aqui indicando estado gasoso. O que estequiometricamente falando a gente entende? Quando eu não tenho número nenhum na frente da fórmula aqui, eu entendo que eu tenho o número 1, tá? Nós já vimos isso, né? Quando eu não tenho nenhum número aqui, eu entendo que eu tenho o número 1. Então, eu preciso entender que esse H2 aqui, ele significa 1 mol de partículas de hidrogênio, tá? Assim como quando eu tenho um meio aqui na frente, né? Esse meio na frente do O2, ele significa meio mol de partículas de oxigênio. Então, quando eu pego 1 mol de partículas de hidrogênio e adiciono a meio mol de partículas de oxigênio, eu formo 1 mol de partículas de água. É isso que eu estou dizendo aqui, em outras palavras, né? É isso aqui que eu estou querendo dizer estequiometricamente falando, tá? E é por esse motivo que nós fizemos o balanceamento das equações. Tá? A gente precisa ter essa equalização. Bom, nós já vimos que um mol de qualquer coisa equivale a um mol de qualquer coisa. Então, um mol de partículas de hidrogênio vai ser a mesma coisa, vai equivaler a 6,02 vezes 10 dá 23 partículas de hidrogênio, certo? Um mol de qualquer coisa vale, né, 6,02 vezes 10 a 23 partículas de qualquer coisa. No caso aqui eu estou falando do hidrogênio. Então, aqui eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 partículas de hidrogênio. Agora, se em 1 mol eu tenho 6,02, em meio mol eu tenho que ter a metade de partículas, 3,01 vezes 10 a 23 partículas de oxigênio, porque aqui eu tenho meio mol de oxigênio. Observa que isso vai formar, né, 1 mol de partículas de água. Porque, Rolando, como é que tu sabe que é o mol de partículas de água? Porque eu não estou vendo nenhum número aqui na frente. Quando eu não tenho nada aqui na frente, eu entendo que é 1. Tá? Então, é 1 mol de partículas de água ou 6,02 vezes 10 a 23 partículas de água. Tá? Preciso entender isso. Agora, como aqui a gente já viu que o mol de qualquer coisa equivale ao número de Avogadro de qualquer coisa e equivale à massa molar de qualquer coisa, eu tenho que perceber que o peso desse 1 mol de hidrogênio, dessas 6,02 vezes 10 a 23 partículas de hidrogênio, o peso disso é o valor da massa molar, que é 2 gramas. Da onde que tu tirou essas 2 gramas, Ronaldo? Fui na tabela periódica, a gloriosa tabela periódica, fui lá, olhei a massa atômica do átomo de hidrogênio e lá consta que a massa atômica do átomo de hidrogênio é 1 unidade. Então, quando eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu sei disso porque eu tenho um 2 aqui embaixo, eu vou fazer 2 vezes 1 é 2, é a massa desse gás, 2 gramas. Então, eu sei que 1 mol de partículas de hidrogênio equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas de hidrogênio, que tem um peso de 2 gramas, porque a massa molar do hidrogênio é 2 gramas. E que ocupa, a gente sabe que 1 mol de qualquer coisa, em condição normal de temperatura e pressão, ocupa 22,4 litros. Se 1 mol de hidrogênio ocupa 22,4 litros, ou 1 mol de qualquer coisa na CNTP, no estado gasoso, ocupa 22,4 litros,
meio mol deve ocupar a metade, né, em termos de litro. É o que acontece com o gás oxigênio ali. Eu tenho meio mol, eu vou ter a metade aqui em termos de litro. Vou saber também que a massa molar desse gás oxigênio vai ser 32 unidades dividido, né, por 2 vai ser 16 gramas, porque quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui nesta fórmula? Eu tenho um átomo de oxigênio, porque se eu fizer 1 meio dividido por 2, vai dar 1. Tá? E a massa do oxigênio na tabela periódica é 15,9999. E eu arredondo para 16. Então a massa molar de meio mol de O2 é 16 gramas. Tá? Preciso estar também atento a isso. A massa molar de meio mol de O2 é 16 gramas. Ok? Ainda preciso olhar aqui para a água e enxergar o seguinte: um mol de partículas de água vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23 partículas de água, que vai equivaler à massa molar da água, porque o mol de qualquer coisa equivale à massa molar de qualquer coisa. E aí, como é que eu chego nos 18 na massa molar da água? É a soma das 2 gramas do hidrogênio com as 16 gramas do oxigênio. E essa soma resulta nas 18 gramas de água. Tá bem? É isso que eu preciso enxergar. Se eu faço o cálculo da massa da água ali, eu vou ver que são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Pegando o peso deles na tabela, também chego nesses 18. Como eu tenho 1 mol de partículas de água, porque eu não tenho nada aqui na frente, quando eu não tenho nada aqui na frente, significa 1. 1 mol de partículas de água equivale a 22,4 litros, 22,4 litros, né, de água no estado gasoso, em condição normal de temperatura e de pressão. Aqui eu tenho a equação de formação da amônia, tá? Essa equação aí é extremamente importante para a gente. A produção da amônia é extremamente importante para a gente, né? Aí talvez alguém diga assim: ah, Ronaldo, mas o ar atmosférico é repleto de gás nitrogênio e também tem gás hidrogênio. Então a amônia se forma na atmosfera, porque é a mistura desses dois gases. Não. Essa reação, para acontecer, é uma reação bem complexa, ela não acontece facilmente, tá, pessoal? Ela acontece de modo bem complexo. Realmente não é simples esse processo para acontecer e ele requer assim uma temperatura ideal de reação e uma pressão ideal de reação para que aconteça. Não acontece a temperatura ambiente assim, não acontece naturalmente em temperatura ambiente, tá? Essa reação aqui. Vocês podem ver que aqui a gente tem então 2 átomos de nitrogênio, tem 6 átomos de hidrogênio, porque 3 vezes 2 é 6 átomos de hidrogênio. Cuida para não confundir átomo com mol e com molécula, são coisas diferentes. E aqui eu vou ter o quê? 2 nitrogênios, olha o 2 na frente do N aqui, 2 nitrogênios. E vou ter 6 hidrogênios, porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios, tá? Vou ter 6 átomos de hidrogênio. Então, está balanceado esse processo, estequiometricamente falando. 2 nitrogênios aqui nos reagentes antes da seta, 2 nitrogênios nos produtos à direita da seta. Certo? Está balanceado. 6 hidrogênios aqui à esquerda da seta, nos reagentes, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, e 6 hidrogênios à direita da seta aqui, 2 vezes 3, 6.
Tá? Então, eu posso entender que eu vou ter, em termos de átomos, isso. Em termos de mols, 1 mol de gás nitrogênio, porque eu não tenho nada aqui na frente, 3 mols de gás hidrogênio e 2 mols de gás amônio, sendo formado ali a amônio. Tá? Então, eu vou ter essa proporção. Com base nessa proporção, envolvendo a questão de quantidade de matéria, a gente vai ter essa condição aqui. Ó. 1 mol de gás nitrogênio vai produzir 2 mols de gás de amônio, ou seja, 34 gramas. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha aqui para a equação. Né? Eu estou querendo dizer para ti, na equação, olha ali, que eu tenho. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Estou querendo dizer aqui para ti, na equação, que eu tenho a seguinte condição. 1 mol de gás nitrogênio formando 2 mols de gás amônio. É isso que eu estou dizendo para ti. E aí eu posso afirmar que 1 mol de gás nitrogênio forma 34 gramas de amônio? Posso, porque 1 mol de gás nitrogênio forma 2 mols de gás amônio. Qual é a massa desses 2 mols de gás amônio? É só eu pegar os dados da tabela periódica e calcular. Né? É isso que a gente fez ali. Ó. 1 mol de gás nitrogênio vai formar 34 gramas de gás amônio, porque a massa molar da amônia é 17, e eu tenho um 2 na frente. Então, 17 vezes 2, né, vai dar 34. Mas por que eu sei que a massa da amônia é 17? Porque o nitrogênio vale 14, cada um hidrogênio vale 1, então 14 mais 3 dá 17, vezes 2 dá 34. Então eu posso dizer que o mol de gás nitrogênio produz 34 gramas de gás amônio. Se eu tiver o dobro de gás nitrogênio, 2 mols de gás nitrogênio, quanto que eu vou ter de gás amônio? Eu vou ter o dobro. O dobro de 34 é quanto? É 68. É isso que eu vou ter. Vou ter 68 gramas. Né? Eu vou ter o dobro. Ter 68 gramas. Aqui. Tá? Pode reparar, né? Que o resultado ali vai dar 68, porque eu dobrei a quantidade de matéria de nitrogênio, vou dobrar a quantidade de matéria de amônio. Eu também posso pensar que se eu tenho 1 mol de gás nitrogênio aqui formando 2 mols de gás amônio, se eu tiver 2 mols de gás nitrogênio aqui, dobrar o número de mols aqui, eu vou dobrar aqui. Então, de 2 vai passar a ser 4. Posso entender dessa forma. Né? Assim como se eu tiver 3 mols de gás nitrogênio aqui, ora, se 1 mol forma 2, 3 mols vai formar 3 vezes 2, vai formar 6, se fosse o caso. Eu posso montar isso com regra de 3, tranquilamente. Mas eu preciso entender essa proporção. Assim como eu preciso entender a proporção de que 3 mols de gás nitrogênio, olha aqui o gás nitrogênio, né? 3 mols de gás nitrogênio, de gás hidrogênio, 3 mols de gás hidrogênio, olha aqui o gás hidrogênio, formam 2 mols de amônia. Agora, se eu dobrar a quantidade de gás hidrogênio, se 3 mols de gás hidrogênio forma 2 de amônia, se eu tiver o dobro, se eu tiver 6 mols de gás hidrogênio, quanto que eu vou ter de amônia? Qual é a quantidade? Se eu dobrar um aqui, teoricamente, qual seria a quantidade do outro? Vai ser o dobro. Então, se 3 mols de gás hidrogênio formam 2 mols de amônio, 6 mols de gás hidrogênio, que é o dobro, vai formar 4 mols de gás amônio, que é o dobro. Isso é a proporção estequiométrica. Se 3 forma 2, 6 forma 4. Se 1 forma 2, 2 forma 4. Falando em quê? Em número de mols, que eu posso transpor para massa, né? Fazendo o cálculo de massa molar, que é o que a gente fez aqui antes, é o que apareceu aqui antes. Posso ter essa condição também. A gente vai ver no decorrer das aulas todas essas proporções possíveis aí, estequiométricas possíveis dentro desse contexto aí da química, tá bem?